Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal sobre um assunto que vocês me pediram muito e que eu preciso também na minha casa e eu vou explicar. Eu tô aqui com a Fernanda Monteiro, parceira do Mindset há muito tempo, nutricionista infantil e que trabalha muito com essa coisa da seletividade, que é um problema que eu tenho na minha casa e que vocês também têm. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre aquela criança que come tudo até 1 ano e meio, depois ela começa a não querer comer nada. Por quê, Fernanda? Porque assim, vou dizer lá na minha casa, tá? João Eduardo hoje, ele tem um problema sério de seletividade, a gente já conversou sobre ele, fazer um trabalho com o João até. Mas João Eduardo até 1 ano e meio comia tudo, assim, arroz, feijão, abóbora, batata. Por que chega num momento que a criança começa a dizer, eu não quero? Então, acho que a gente tem que voltar um pouquinho para começar isso tudo. É muito comum e normal a gente, eu escutar isso de mães no consultório. Tipo, ai, meu filho, eu pegar uma criança de 5 anos e ela falar, ai, meu filho até 1 ano e meio comia de tudo, hoje não come nada. Isso é muito comum. Muito. E o que a gente escuta é, ai, porque o pediatra, porque não sei o que, falou que é uma fase passa. Só que eu sei que isso angustia a mãe, de ver que o filho não está comendo como comer. O que acontece assim, é a gente não somatizar esse problema, que eu coloco entre aspas, como se fosse assim, nossa, ele é assim, e você jogar a toalha. Tipo, já desistir. Você, ele não come, então não vou oferecer nada. Ele não come e não vou enviar fruta para a escola. Ele não come verdura, não vou colocar verdura no prato. E você jogar a toalha e não incentivar, não motivar ele ao longo desse tempo que ele ficou mais seletivo. A criança, ela tem um pico de seletividade, ela começa por volta de 1 ano e 3 meses. Algumas antes, outras depois, mas o pico realmente acontece por volta de 1 ano e 8 meses. 1 ano e meio, a criança começa a ter autonomia, mais autonomia. Então ela começa a querer mostrar isso para os pais. Então começa ali, colocou comida, vê o verdinho, já começa a separar. Colocou uma cenoura, começa a... Por quê? Porque ela tem autonomia já e ela se sente importante de poder escolher. É a idade que elas começam, eu acho que tem muita coisa, essa parte psicológica também. É a idade que a criança começa a ficar assim, de mostrar isso eu quero, isso eu não quero. Eu quero esse sapato, eu não quero essa roupa. Não é só na alimentação, eu acho que é em tudo. E assim, e a alimentação eu falo que ela é uma válvula de escape. Às vezes a criança está com um probleminha em casa, alguma coisa, sempre o reflexo vai ser na alimentação. Inclusive quando eu fiz o vídeo passado que eu fiz sobre adaptação escolar, elas falaram, às vezes a criança não chora na escola, mas para de comer. Né? É o reflexo, a alimentação sempre é o reflexo. Às vezes, qualquer coisa que aconteça na vida, mudança que aconteça na vida da criança, que deixa um desconforto para ela, o reflexo vai ser a alimentação. Então ela cria aquela resistência na alimentação. Por isso que eu falo que às vezes passa, mas eu sei que isso angustia as mães, né? Então assim, o que a gente tem que fazer com isso? É isso que eu ia te perguntar. O que a gente faz quando a criança começa a... Porque, por exemplo, Maria Beatriz, vocês sabem que ela come super bem a introdução alimentar, foi até a Fernanda que me ajudou, a gente fez tudo assim... para deixar a textura, para não peneirar as coisas, tal, e de provar. Por exemplo, o Bia odiava banana, hoje ela ama banana, porque a gente insistiu na banana e por aí vai. Coisas que ela gostava, hoje ela já não gosta muito, então isso muda, né? E até falar uma coisa que às vezes a gente tem aquela sensação assim, de que a criança tem que gostar de banana para sempre, tem que gostar de maçã, tem que gostar de cenoura. Não, a criança ela tem fases, e às vezes ela está comendo, passa um tempo sem comer, mas nesse tempo não deixar de oferecer. Eu falo que o que é muito importante, que é uma já das orientações, é a gente levar muito a criança para a prática. Igual eu levo muito a minha filha para a cozinha, que você fala. Para a cozinha e para as compras. Ela mesma fala, posso pegar isso? Sempre levar a criança para as compras, né? Sempre que possível. Pedir para ela pegar o alimento, encostar no alimento. Às vezes em alguns hortifrutis tem a bandejinha para provar. Perguntar, vamos experimentar isso? Não gostou? Não tem problema. O que eu percebo às vezes, assim, não é nem o provar, porque às vezes a criança prova, mas aquilo é novo e ela estranha. Não gostei, mas é porque é novo. Né? Mas aí ela prova de novo. Tal. O que eu sinto dificuldade, aí eu falo até, eu posso falar, porque na minha casa eles são assim, eles não querem nem provar. Assim, não vou nem provar. Às vezes o provar, realmente, ele é o principal bloqueio. O que a gente vai fazer com isso? Antes de eu te falar, eu acho assim, que a mãe tem que ter consciência, que eu não sou fada madrinha.
a criança não vai mudar de uma hora para outra. É uma mudança, processo. É um processo, é gradativo. Você tem que fazer isso diariamente para a criança mudar. E ao longo de eu coloco aí um médio prazo, funciona. Né? Porque às vezes mas a gente dá quer, trabalho. mas dá trabalho. E leva tempo e paciência. Trabalho, tudo. Se a gente for pensar que eu já ouvi uma frase falando, se não está dando trabalho à educação, é porque não está errado. Tá errado. Então, assim, tudo vai dar trabalho. E essa questão de você persistir é o mais importante, né? Tem dia que não vai comer, vai fazer birra, não come. Então, eu sempre falo, não tem outra opção se a criança não come. Mas vai com fome? Mostra pra ela que ela vai com fome. Vai com fome, vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque é muito cômodo ela barganhar isso. Eu não vou comer, mas eu tenho aquilo. Então, e isso é muito ruim. Não fica com fome. Fica. A criança com fome. A criança que tem comida em casa, ela não fica com fome. Isso é uma coisa que eu ouvi até na palestra que nós fomos. E eu acho interessante. E o que está acontecendo hoje é o seguinte, que as crianças que estão, né, nessa fase, eu não gosto de chamar de criança seletiva, porque a gente tem todo um protocolo para definir quem é criança seletiva. Mas essa seletividade, essas escolhas que as crianças estão fazendo nessa fase. A criança está começando a optar por produtos mais industrializados, por quê? Porque tem acesso mais fácil dentro de casa. Então, o que começa? Frutose, sacarose, o açúcar começa a subir, questão de gordura começa a subir, sódio, por quê? Porque a opção são já os produtos industrializados, práticos. E a questão de vitaminas, proteínas, tudo que é bom já tá diminuindo. Então, a balança está fazendo isso daqui. Mas, assim, em relação a essa coisa da criança que começa a ficar... a selecionar e dizer não quero, eu acho que o resumão grande, assim, o resumo é assim, a gente tem que começar a dizer, não, você vai comer, tá sempre oferecendo, né? Eu acho importante, assim, a gente fechar, tipo, para fechar esse ciclo da criança que começa a recusar, a gente não joga a toalha. Primeira é a base, não jogue a toalha. Isso. Não comeu, ontem mesmo atendi um paciente que a mãe falou, não mando mais fruta, tem um ano, porque voltava. Mostra a importância, sempre mostrar, não jogue a toalha, né? A outra questão leve seus filhos para irem fazer compra, para mostrar a importância, para ir a um hortifruti, mostrar mesmo que ele não coma, mas ele vai conhecer. Deixa eu te contar, tem uma experiência bacana lá em casa. Eu estou fazendo trabalho de cardápio, eu até falei um pouco para vocês isso no Insta, com a Juliana, do Comer Rezando. E aí ela foi lá pra casa fazer uma sopa. Os meus meninos são super chatos, o João Eduardo não gosta de provar nada e tal. E aí ela rala os meninos, eu até mostrei aqui. Os meninos ralaram a cenoura, os próprios meninos ralaram a abobrinha, João cortou o frango. Colocaram a mão na massa, né? Aí o João sentiu o cheiro do tempero e fez, é forte, mas é bom. A cebola, eles bateram, né? O João colocou e fez assim, o cheiro é forte, mas o cheiro é bom. E assim, não foi assim, nossa, eles tomaram a sopa toda, não, mas todos provaram a sopa. Até quem tem resistência porque ela falava assim, você não vai provar a sua sopa, né? Não, alguns tomaram a sopa, outros não tomaram, mas provaram. Então eu acho que o caminho é muito por aí, de você colocar essas crianças para saberem até o que é a cenoura, o que é a abobrinha, porque eu confesso, na minha casa não sabem, né? Então assim, a gente colocou todos eles, até a Bia brincou lá um pouquinho, porque botaram avental, viram a brincadeira. Então eles estão super ansiosos porque nós vamos fazer na próxima vez, e isso tem que ser uma constância. Eu acho que isso faz muito parte, até desde pequenininho, eles pegarem, eles provarem, poder a gente ajudar, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que o que acontece? A criança ela é muito lúdica. Não adianta a gente impor, você tem que comer isso. Porque isso vai te dar um câncer no futuro. Isso não quer dizer nada pra eles. Não quer dizer nada, isso nada. mesmo. Então, se você falar uma linguagem de adulto com eles, você vai se estressar, porque a criança não tá comendo, e ela vai se estressar, vai virar uma bola de neve. Eu acho que você, como a criança é tudo muito lúdico, você tem que envolver, você tem que entrar no mundo dela. Né? É a mesma coisa se você for fazer uma viagem específica de criança, não adianta você querer fazer coisas de adulto. Então você tem que entrar no mundo da criança. O meu filho ele não comia manga. Eu fui uma vez no zoológico com ele aqui em Brasília e a gente passou ali na sessão ali nos negócios dos macacos. E o macaco estava comendo um monte de fruta e uma delas era manga. A gente chegou em casa, eu falei, vamos comer a manga do macaco? Ele, não. Aí descasquei, cortei em quadradinho, sentei na sala com ele, no chão assim, e comecei a dar, a manga do macaco. E comecei a... Ele come manga hoje? Ele ama.
Então, assim, eu entrei no mundo dele, é muito importante a mãe. Eu sei que não é fácil, eu sempre vou bater nessa. Não é fácil, Não é fácil. Desgastante pra mãe, é desgastante Tudo pra da criança. mãe é assim, é tempo, paciência e trabalho, sempre. Então, assim, a minha dica seria não jogar toalha, levar a criança para essas compras, né? Ajudar, mesmo que ela não vá comer, mas ela conhecer os alimentos. Como você falou, é importante ela saber a diferença do que é uma abobrinha, do que é um chuchu. Não dar outras opções para as crianças. E outra, muito importante, que eu acho que é muito... Ela ajuda bastante. Fazer preparações diferentes. Não adianta você colocar, às vezes, uma cenoura, um brócolis no prato da criança, ela não vai pegar aquilo e vai comer. Faz primeiro um bolo de cenoura, aí ela vai entender que ela já comeu cenoura em algum momento, então vai ficar um passo mais fácil. Pois é. Faz um soufflé de cenoura, faz um muffin de cenoura, faz um arroz colorido com cenourinha ralada. Vai tirando a cenoura dos ingredientes e ela vai aparecendo aos poucos. Vai aparecendo aos poucos, porque a criança ela já cria um bloqueio, né? E outra, não vai ser da primeira vez que ela vai comer cenoura. É construção. É construção. Aí você colocar um tijolo hoje, outro amanhã, e vai chegar no topo, vai dar tudo certo, né? A seletividade passa. Claro, em alguns casos que a gente são mais agravantes, a gente tem aí uma equipe que trata disso. Mas, no geral, né, a seletividade que começa por volta de 1 ano e 3 meses, é aquela criança que quer comer só arroz. Não, você não vai comer só arroz. Não, você não vai comer só arroz. E não, você não vai comer só arroz. A criança tem que entender que tem 5 cores no prato. É fácil. Eu falo fácil, é um arroz, um feijão, uma proteína e 2 cores de legumes ou verdura. É isso. Né? Então é isso, gente. Eu acho que foram algumas dicas. Se vocês quiserem mais dicas, eu acho que a gente vai fazer muito vídeo com a Fernanda. Eu acho que vai ser uma série de vídeos, porque esse assunto de alimentação infantil, de lancheira, de suco, de introdução alimentar é super amplo. Então vocês mandem perguntas, comentem, compartilhem o vídeo com aquelas mães desesperadas que não sabem como fazer o filho comer. Se inscrevam no canal para vocês ficarem acompanhando os próximos vídeos e até a próxima. Obrigada.